tempo, eu vi que havia uma matéria chamada Comunicação Organizacional. Aí me matriculei pensando tão somente na equivalência com a professora. Se ela falar mal agora, teremos problema. E foi muito engraçado, porque eu estava no curso de gestão contábil, gestão de custos, administração financeira, números, cálculos, o meu dia a dia, profissionais da mesma área nesse sentido. E eu caí numa turma que tinham jornalistas, marqueteiros, psicólogos. Eu era um extraterrestre lá. Mas assim, foi tão interessante ver que existe um outro mundo da administração empresarial, que eu vi que eu estava buscando mais do mesmo. E eu, na verdade, precisava buscar outros horizontes. Eu mudei o curso para planejamento e gestão de negócios. Aí fui buscar mais matérias de gestão de comunicação, fiz a matéria do professor Douglas também, me encantei. Obrigado. E tanto com as duas, a matéria da professora Sulamita foi o que me fez mudar e ver um outro horizonte, um outro mecanismo. E assim, eu não tinha noção do que era comunicação empresarial. Eu não tinha noção que muitos dos problemas que nós tínhamos dentro da nossa organização era por falta de comunicação. Comunicação interna, comunicação externa. Para mim tudo era marketing, propaganda, publicidade, eram sinônimos. E foi realmente assim um descortinar um novo universo. Foi bem interessante. Você poderia apontar para nós um exemplo bem pontual do que você pode aplicar no seu dia a dia, no seu ambiente profissional, a partir dos conhecimentos adquiridos? Com certeza, com certeza. Inclusive nós buscamos consultorias dessas áreas, a gente verificou que na comunicação interna, apesar de ainda não sermos uma empresa de porte maior, nós não falávamos a mesma língua. Sim. E isso gerava muito conflito. Então abri um canal com os colaboradores para entender como eles entendem. Então isso foi bem interessante também. E mesmo dizer o que a empresa faz, nós tínhamos bastante dificuldade justamente por ser uma área muito técnica, uma área muito especialista. Aí eu vou conversar com o empresário é leigo. Ele quer ele não quer um exemplo, ele não quer uma planilha, ele não quer uma lei, ele quer que fale a linguagem dele. E nós tínhamos muita dificuldade nesse sentido e nos ajudou bastante para a gente traduzir contabilês, juridiquês para o empresarial, né? Que, aliás, não são termos técnicos bem específicos que não são de fácil acesso a todos. E agora nós temos a nossa questão. A gente começa a trabalhar em cima de uma questão norteadora, sempre a gente propõe uma questão norteadora ao final de cada bloco, para ser discutido no próximo bloco. Neste caso, a gente sabe que a comunicação ela depende muito da visão de mundo de cada pessoa, que ela depende do nosso julgamento, da nossa percepção, da comparação com as nossas próprias experiências, e tudo isso já vem desde a forma com que a gente ouve, de fato escuta, percebe e interpreta aquilo que nos é dado. Essa diferença nas percepções em termos de pessoas e especificamente gestão da comunicação organizacional, ela afeta de algum modo a gestão dentro das empresas e de algum modo também o resultado ele pode ser afetado com isso? Essa questão norteadora fica para a gente pensar durante o intervalo e também deixamos com o nosso amigo telespectador a mesma questão. Em breve retornaremos, fique conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Management Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos, estamos no segundo bloco do nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Tema de hoje, gestão da comunicação.
Ao finalzinho do primeiro bloco, nós já comentamos qual será a nossa questão norteadora, ou seja, a nossa questão principal, a questão em que nós iremos dialogar ao longo desse segundo bloco. E tem a ver com a comunicação. Bem, então nós passamos aqui para os nossos convidados com relação a essa questão da comunicação nas organizações. Então nós estamos pensando que cada um dos nossos colaboradores, cada um dos nossos fornecedores também tem uma forma de interpretar, tem uma forma de compreender, tem uma forma de ver, de sentir, enfim, de receber uma determinada comunicação. Que isso também vem com a sua bagagem cultural, com a sua forma de enxergar, de entender o mundo. Aí a comunicação também se torna complicada, porque é o entendimento também de todas essas visões, de todas essas maneiras de enxergar, de entender, e isso afeta resultado de negócios, isso afeta desenvolvimento da gestão de uma organização? Será que afeta? Então, Professora Sulamita, por favor, vamos começar. Veja bem. Começar com cuidado. É óbvio que afeta, né? A comunicação, infelizmente, por mais que tenha tido todo o desenvolvimento, a tecnologia da comunicação, né? Ela ainda afeta porque é o relacionamento. Então, é como vocês falaram, a comunicação, ela tem que, antes de tudo, isso eu sempre falo em sala de aula, né? Levar em conta a referência de com quem nós estamos conversando, nos comunicando, né? Então eu digo assim que a comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro compreende. Certo. Então eu acho assim que começar com esse entendimento dentro de uma empresa, imagina, se eu começar já com esse entendimento, saber que todos os níveis dentro de uma empresa estão entendendo de uma forma que por mais que eu tenha que mandar uma informação para 400 funcionários, eu tenho que estar me cuidando com quem eu estou falando e as reações são diferentes. Tudo depende de como eu treinei este funcionário, inclusive para ele repassar essa informação. Então, tem sim, né? E também pegando o gancho não só da questão de comunicação, é o que o outro compreende e não o que eu estou tentando comunicar, eu também pego muito nas minhas aulas o sentido de que a comunicação é o que faz, ela tem que trazer o sentido, fazer sentido. A grande função da comunicação organizacional, e nem estou falando da comunicação humana, porque ela acaba se entrelaçando, não podemos esquecer que a gente está falando com pessoas, né? As reações são por causa das pessoas, mas é fazer sentido. E esse sentido é, por que a minha organização é montada? Qual é o sentido da minha organização? Aí pega até os P's do marketing. Qual é o sentido da minha organização estar naquele local? Qual é o sentido de estar contratando tais pessoas? Quero crer que não chega só o significado em si, mas começa a responsabilidade do negócio. Porque antes de estar lá por estar, eu passo a ter um para quê. E é a comunicação que vai dar essa interpretação do que o marketing, né, do que o marketing planejou. O marketing pode planejar a expansão daquela empresa, a expansão de ir para um outro local, ou o posicionamento da empresa será X. Isso é determinado pelo marketing. É a comunicação com as suas ferramentas que vai fazer isso acontecer. Então, claro que vai afetar, sim, a forma como eu estou conversando. E aí está o perigo. E isso eu percebo em sala de aula, tanto com alunos de fora do mercado, como no caso da Rosi, como alunos mesmo da área de comunicação. Eu sinto muito que quando eles entram na minha sala, até em consultorias, né? A visão deles eu quero saber da ferramenta, que a gente até comenta, né? Eu quero saber da ferramenta. Foco na ferramenta. Então, antes de entender todo esse mecanismo das falhas, dos ruídos, eles já querem passar por como. E esse é um hábito dentro das empresas. Na hora que vai fazer o planejamento de comunicação, que é um pouco diferente do planejamento de marketing, porque ele complementa o marketing, né? Ele é um dos P's do marketing. Então, na hora que vai fazer o planejamento de comunicação, as pessoas já falam, opa, então vamos fazer um jornal, vamos fazer um mural. Já partem no como, vamos fazer um evento. E aí a gente fala, ok, entende? Isso quando eles nem pensam em orçamento. E por incrível que pareça, também acontece isso. Eles não pensam em orçamento. Então, eu vou freando os alunos nessas expectativas, entende? Peraí, vamos antes pensar, é isso mesmo?
Porque veja, mural, que eu falei aqui, existem empresas que o mural funciona. Existem empresas que são tão competitivas, tão aceleradas até de forma negativa, que o mural ele é negativo. Porque no momento que os funcionários param para ler o mural, o que está passando fala, ou se não fala, pensa, está aí parado lendo, e ele se sente cobrado. Então são todas situações onde antes da ferramenta eu tenho que entender os porquês. A diferença de porte de negócio também afetam? Afeta. Nesses resultados e como? Na minha opinião, afeta primeiro pela estrutura, como o Douglas já comentou, né? As grandes empresas, grandes organizações têm o orçamento para a comunicação, compreendem a importância da comunicação, né? E tem pessoas específicas de comunicação. Especializadas na área dentro do seu quadro funcional. Exatamente. Eu quero colocar uma questão, aliás, eu quero focar em duas coisas. Uma que a Sulamita falou aqui. Claro. Uma grande questão dos empresários, eu acho que o foco é importante a gente olhar ao lado da nossa representante, a Rosinha, nossa representante aqui como empresária. A grande maioria dos empresários, quando tem um problema, ele não se atém aos detalhes das pessoas, mas das ferramentas. Isso. Eu costumo dizer, se eu tenho um problema de finanças, eu compro um software de finanças. Se eu tenho um problema de produção, compro um software de produção. Problema de comunicação, compro um software. Como se a compra de um software fosse a solução dos problemas. Exatamente. Se eu tenho um problema de recursos humanos, compro um software. Não é bem isso. Isso é o número um, extremamente importante. Não é a ferramenta. E muita gente acredita que modernizando, eu vou tirar o mural, vou colocar intranet então. Isso. Você só, costumo dizer, informatizar é você multiplicar e dar mais rapidez a algo errado que já acontecia antes. Então isso é importante colocar. Segundo ponto, que tem a ver com o que você colocou e com a questão que está em discussão, o aspecto cultural, tá? Nossa. Tem uma diferença no Brasil, uma diferença hoje, no Brasil e no mundo. As organizações estão, sim, globais, não adianta. Desde a pequena empresa, ela tem um fornecedor global, ela tem um contato com alguém global, são pessoas de outro mundo. E se você pensar no mundo inteiro, tem diferenças muito grandes. Nós temos uma disciplina, aliás, são duas disciplinas na FAI, coincidentemente uma em português e outra em inglês, comunicação intercultural. E ela foca exatamente nesse processo. Aqui ministrado em inglês, a Intercultural Communication, que é exatamente o mesmo tema que o Mac Watson, lá de Berea, da Baldwin College, ministra aqui conosco. O Mac aborda muito esse processo da diferença das culturas. E se você pega uma empresa que tem fornecedores, ou ela fornece para uma empresa que seja de outra cultura, pode ser multinacional, transnacional, aí complica. E o porte aí tem uma relação muito clara com isso. Então eu queria focar também essa relação. E não é só porque você é uma pequena empresa, porque você pode ter uma pequena empresa que atende outra pequena empresa. Vamos lá, eu tenho uma empresa pequenininha, estou com problemas tributários, contrato a sua empresa, Rosi, que está aqui comigo, mas eu sou fornecedor de uma multinacional que abastece o mundo inteiro. E eu tenho uma relação diferente. Exatamente. Isso é importante a gente olhar. E nem sempre essa coisa flui. Até não é a barreira do idioma, a barreira da cultura. Eu tenho aqui uma questão. Aliás, nós trouxemos várias questões que foram formuladas pelos próprios alunos dos cursos de Gestão da Comunicação, Marketing e Marketing Digital, das turmas nas quais nós tivemos contato ao longo da semana e pedimos que esses alunos então formulassem, e a participação deles então está aqui comigo, do Luiz Guilherme Maziotti, do curso de Gestão da Comunicação Organizacional. Ele pergunta o seguinte para os nossos convidados: o que se pode fazer para que os gestores tenham consciência de que a comunicação organizacional é uma ferramenta de grande importância na integração interna e também externa de uma organização? E eu vou pedir para a Rosi começar respondendo para nós, porque ela já nos deu alguns exemplos práticos e como foi isso para ela na organização na qual ela atua. Então, Rosi, o que você poderia dizer assim, o que fazer então para mostrar para esses gestores que eles tenham essa consciência? Vou usar um pouquinho o exemplo prático do que aconteceu comigo. Certo. Como gestora, dona de empresa, eu não tinha a menor noção do quão isso era importante, do quão era importante eu conhecer o meu colaborador, o que ele pensa até dentro dessa questão de valores. Eu não posso usar a mesma linguagem para falar com a recepcionista, para falar com o técnico e para falar com o advogado. Tudo isso tem muita divergência. E, de repente, criar ferramentas, eu me preocupava muito com a criação da ferramenta. Eu pensava, eu preciso um meio que todo mundo entenda e que as tarefas sejam desenvolvidas na data, sempre buscando a questão da ferramenta. Aonde eu pude observar e pude ter a consciência disso foi justamente no curso.
A questão é como que você vai fazer o que o gestor da sua empresa procure isso. De repente, presenteando com algum livro